Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé para a gente dar início à nossa quinta aula de Pentateuco, né? Quinta e última. Isso, a nossa última aula de Pentateuco, já no livro de Números, que vai ser uma dobradinha, Números e Deuteronômio. Desafio, né? 2 grandes livros com muito conteúdo para dar aí em 2 horas. Deus sabe. Ele fecha, né? Fecha. Amém? Quem precisa de oração? Amém. Minha casa. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai de infinita graça, muito obrigado, Senhor. Somos agradecidos a Ti, Deus, por estarmos aqui, para aprender mais a Teu respeito, para buscar mais a Tua face, para saber mais de Ti, Senhor, e como devemos nos portar rumo às mansões celestiais, de modo que Te agrade, de modo, Pai amado, que venha alegrar o Teu coração. Meu Deus, não é para agradar a si próprio, mas é para agradar a Ti. Ah, Pai querido amado, nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente. O Teu Espírito, Pai amado, Ele é bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, se apodera da nossa vida. Espírito Santo, tome em Tuas mãos a vida de cada um que aqui chegou. Tome em Tuas mãos a vida daquele que ainda não chegou, daquele que ainda vai chegar. Tome em Tuas mãos daqueles que irão assistir através do YouTube. Tome em Tuas mãos, Pai amado, a cada um. Pai querido amado, estenda Tuas mãos poderosas, meu Deus, e assim, Pai amado, vem despertar em nós o desejo cada vez mais de Te buscar, de aprender mais de Ti, a fome, a sede, meu Pai, aquela vontade imensa de buscar mais a Tua face e se achegar mais perto de Ti a cada dia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, Pai amado, vem tirar todo embaraço da mente, tira, Pai amado, toda dificuldade, tira, meu Deus, toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que possa atrapalhar, tira, Pai amado, e lança por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, e assim nós cremos e Te pedimos por fé, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Meus amados, Pai do Senhor, aleluia. Abra aí o seu material de Pentateuco. Nós vamos iniciar hoje o estudo sobre Números, lá na página 92. Aqui, na minha é 92, na minha. É 91 aí, é? É a página 91 aí para os irmãos, tá? 91. Aqui para mim ficou escuro. A luz está assim e eu fico aqui, né? Eu tinha que virar assim, ó, para ficar claro. Mas para vocês, como é que tá aí? Tá claro? Tá escuro? Tá bom? Glória a Deus. Dá para me virar aqui, né? Números. O livro de Números, nós vamos estudar a respeito dele. E eu já quero ir bem direto ao assunto, porque hoje temos que correr contra o tempo, né? Então, o Números, ele traz aqui o título de Números, no seu sentido hebraico, como Bemidbar, e que significa no deserto, né? Aqui ele traz o título e traz também o tema. Os irmãos, não sei se sabem, mas título é diferente de tema, tá? Título é algo mais sucinto, Pai do Senhor, é algo mais sucinto, algo mais breve, e tema é algo mais amplo, né? O título é um simples norte, né? Um afunilamento daquilo que será abordado. E tema é você ampliando aquele assunto, já trazendo na contextualização do que for abordado. Isso é muito comum quando os irmãos vão pregar, né? O irmão vai pregar aí, que hoje o título dessa mensagem, ou o tema dessa mensagem, e aí fica aquela confusão, mas é diferente, tá? Título é sucinto, é coisa breve, é só para dizer a respeito do que é. E tema é onde você já vai discorrer um pouquinho mais
do que vai ser tratado. Entende? Então, título é só dizendo um nome. Qual título? Números. Pronto. Números. Bem básico, né? Bem simples. Objetivo. Números. E esse nome ele foi dado lá na Septuaginta, na tradução grega do hebraico, né? Aí, na Septuaginta, foi classificado esse livro como sendo de números, exatamente porque no primeiro capítulo ele vai ali discorrer sobre um recenseamento, né, do povo hebreu. Então, aí recebeu o nome, Pai do Senhor, bom? Pode botar aí embaixo, viu? Glória a Deus. Aqui mesmo. Isso, glória a Deus. Aí, a respeito do recenseamento, então, os eruditos que participaram da Septuaginta, eles tiveram esse cuidado de classificar o livro através dos primeiros escritos. Eles classificaram da seguinte forma: ou o primeiro versículo, para dizer o sentido dele, ou o que estava discorrendo nele. Então, o nome veio através do que estava sendo discorrido ali, né? Os críticos, sempre tem, né? Os críticos, eles dizem que o nome não era para ser de números, mas sim de o livro das murmurações, porque foi um longo período, longo mesmo, de murmuração do povo hebreu no deserto. Então eles entendem que era mais adequado dizer que o nome do livro era o livro das murmurações. Assim como existe o livro das lamentações, poderia esse ser o livro das murmurações. Só que isso, na Septuaginta, não foi classificado, não foi entendido dessa forma. Os eruditos judeus que denominaram este livro entenderam por mais apropriado dizer que era o livro de Números. Números, volta a dizer, por conta do recenseamento, da contagem das cabeças dos homens, né? Então, por isso que deu o nome de Números. Amém? O tema, ele vai dizer que é os preparativos para o serviço na rota do Sinai ao Jordão. Ou seja, vejam que o tema já abriu mais, né? Observe que já deu uma amplitude aí. Do título para o tema, já deu uma abertura maior. O título é o quê? Abreviação. Só o nome. Qual é o nome aqui? Números. Pronto. Quem deu esse nome? Os eruditos na Septuaginta. Quem lembra a Septuaginta? Sempre que os irmãos veem esse número aqui, ó, já se lembra. Septuaginta, que é um número em algarismo romano, né? Que aqui quer dizer 50, e aqui é 10 e 10, que vai dar o quê? 20. 50 mais 20, 70. E aí tem aquela questão lá dos 70 eruditos, né? Que fica a confusão, se foi 70 ou 72, né? Aí 70 para dar um número fechado. Para dar um número fechado, né? Mas foi usado aí cerca de 72 eruditos judeus para traduzirem o Antigo Testamento, a tradução hebraica, para o grego. Então, eles que deram esse nome, tá certo? Foram eles que deram esse nome. Então, o título é Números, dado pela Septuaginta, e o tema é Preparativos para o serviço na rota do Sinai ao Jordão. Então, foi uma caminhada do Sinai até o Jordão, né? O livro de Números é mais do que um mero diário de viagem que narra a jornada de Israel desde o Monte Sinai até as planícies de Moabe. As narrativas e leis em Números apresentam as condições para que Israel pudesse ter posse da terra prometida e a desfrutasse. Números documenta que quando o povo de Deus era fiel às condições da aliança, a viagem e a vida corriam bem para ele. Quando era desobediente, porém, pagavam o preço.
com quê? Com derrotas, atrasos e mortes no deserto, né? Isso aqui, claro, que é uma colocação do autor, né? Mas veja que faz muito sentido. Ele está dizendo aqui, no tópico do tema, tá? Ele está dizendo aqui que quando o povo de Israel eles estavam obedientes à aliança com Deus, tudo ia bem, tudo ia tranquilo, que estava do jeito que Deus queria. Mas quando eles passaram a murmurar, quando eles passaram a se queixar da caminhada, a se queixarem do propósito divino, do porquê Deus tirou da terra, que até no outro dia o irmão aqui fez a graça de lembrar, né, que a saudade deles era por cebola, né, entendeu? Então assim, era algo que é estranho para nós, né? Se fosse menos uma picanha, né, era um cupim bem... Os irmãos até... Glória a Deus, né? Mas por cebola, rapaz, é bom cebola também, mas para dar saudade, não, né? Então assim, eles murmuraram, reclamaram, e por conta disso, aí Deus castigou eles com uma peregrinação exaustiva no deserto, tá? E não só isso, tá? Não só isso, mas aqueles que estiveram ali não adentraram a terra prometida. Então a punição foi ainda maior, certo? Foi ainda maior. Então, fica a dica, não murmure. Lembre daquele louvor 302, né, salvo engano? Né? Em vez de murmurares, cantar. Lembra dele, viu? Na hora que vier bem aqui, você se converte, mente. Se converte. Se converte, né? Bate assim para se ajeitar e não murmurar, tá certo? Números também documenta a organização efetiva das tribos para formar uma comunidade religiosa e política distinta para a conquista e ocupação de Canaã. Autoria. Alguém sabe de quem é a autoria do livro de Números? Moisés, não tem sombra de dúvida, tá? Não tem sombra de dúvida. Moisés está declaradamente. Tópico 4.4, contexto histórico. Data da escrita de Números. O livro é concluído, vejam, concluído, aproximadamente qual ano? 1405, antes de Cristo, né? Acredita-se que ele iniciou-se em 1444. Só que essa contagem, perdão, é ao contrário, né? Não é no sentido que está aqui, de 1444 a 1405. Ela é isso mesmo, 1444 a 1405, porque 444 é maior do que 405, então está na ordem. Antes de Cristo, está na ordem, está certo. A ordem é sempre assim, do maior para o menor, vai diminuindo, né? É decrescente, porque vai até chegar no marco que é Cristo, né? Glória a Deus. Números começa com a ordem dada pelo Senhor. Aí aqui ele é ousado, né? E diz lá em 1º de maio, dia do trabalho, em 1444 a.C. Então começa ali. Começa ali. Para se fazer o recenseamento do povo, e termina com a assembleia às margens do Jordão, pouco antes da morte de Moisés, né? A data de 14 de abril para a segunda Páscoa é dada retroativamente, a fim de explicar a data opcional para os que celebram a Páscoa mais tarde. Está lá em Números 9. Então, nós iremos ver ainda que houve uma determinação para a celebração da Páscoa. A Páscoa que foi o quê? Que a gente viu lá em Êxodo, que era a saída do povo, né? A saída. E aí, essa saída teve um marco. Claro que eles não celebraram naquela noite da saída, porque aquela noite de saída foi noite de bênção para eles e noite de lamento para quem ficou, né? Quem ficou, ficou, quem partiu, partiu, né? Então foi festa para quem partiu e lamento para quem ficou, porque estava com seus primogênitos mortos,
Então, aí essa data foi determinada depois, já no deserto, dizendo que foi em 14, o mês 14, o primeiro mês, né, o mês 14. Aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, que até eu falei para os irmãos toda vez, ela traz aqui o calendário do ano, o ano solar, calendário hebraico, né? Ela traz aqui. Aí nesse calendário hebraico, ele apresenta aqui os meses, primeiro mês, segundo mês, ele bate entre um e outro do nosso. Por exemplo, um mês deles é como se começasse no dia 15 do nosso. Então o nosso está no dia 15, o deles está começando primeiro. Aí então fica no meio, entre um e outro. Aí o nosso janeiro pegaria o mês Tebete e o Sabate deles, o nosso janeiro. Então o mês primeiro deles seria o Sabate. Então acredita-se que aqui a Páscoa foi no dia 14 do mês Sabate, do ano de 1444. Tá? Então, aproximadamente, a primeira Páscoa celebrada com a data retroativa, né? Claro, que na noite, eu já falei, não comemorado depois. Então, eles determinaram essa data de 14 do mês Sabate, do ano 1444, a Páscoa do judeu. Tá? Aí ele segue aqui, dizendo que após o funeral de Arão, deixa eu ver se é esse. Não, acho que a página virou aqui. Autoria, contexto histórico. É aqui do outro lado. 2A. 2, né? A duração total dos acontecimentos de Números é de 38 anos e 9 meses em 4 períodos. Então, a duração total de Números foi classificada e dividida em 4 períodos. Aqui no quadro a gente tem essa duração total, tá? Ela vai da seguinte forma. A primeira divisão é do recenseamento, como eu falei lá no capítulo 1. Vai do 1 ao 10, ele vai trazer essa questão do recenseamento. Deixa eu ler rapidinho com os irmãos, é bem breve. Breve assim, né? Por cima, só para os irmãos terem o conhecimento. Números capítulo 1 tem assim, ó, no verso no verso 18 em diante, ele vai dizer assim: e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Já estavam em qual mês? Segundo, né? Já não era o sabate, né? Estavam no segundo mês. Ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam as suas descendências, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Então eles separaram os homens de 20 anos para cima, um por um. E como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Então eles já estavam lá no Sinai quando separaram e fizeram essa contagem. Eis a origem, porque que na Septuaginta deram o nome do livro de Números. Aí diz assim: foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Então, não era qualquer homem, era homem que tivesse habilidade ou prontidão ou postura para ir para a guerra. Então, fizeram a contagem. Veja que a contagem foi bem criteriosa. De 20 anos para cima, o alistamento aqui no Brasil é quanto? 18. E é só os fortes? Não. Não, qualquer um. Bateu 18, né? Vai para o alistamento. Lá não, era só de 20 anos e só os que você olhava e dizia: isso aqui dá para guerra.
Aí o cabo, não, eu não, dá sim, isso aí dá pra guerra, pode ir. Coitado, né? Coitado. Então assim, brincadeiras à parte, aí ele começa a contagem. Começou pela tribo de Ruben, né, que era do mais velho. Começava do mais velho, aí ia descendo até a tribo de Benjamim. Benjamim, né? Não é Benjamim, é Benjamim. Benjamim. Aí diz aqui no verso 23 de Números 1: foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Bocado de cabo, não tinha? Tudo de 20 anos para cima, bom de guerra, assim. Pronto, você olhava, estava apto para guerra. Só da tribo de Ruben foram contados 46.500. Aí, dos filhos de Simeão, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Era tudo na casa dos 1.000, viu? Era muito. É muita gente, né? Isso aqui, pessoal, são só os de 20 anos para cima e já lá no deserto. Eu já estava caminhando no deserto já. Já tinha saído do Egito, estava no deserto. Tá certo? Depois eu sugiro a leitura para os irmãos, vão lendo, é muito bom. É didático, isso aqui é muito gostoso de ler. Eu sei que as pessoas geralmente não gostam de ler genealogia, né? Não gostam de ler essas contagens, esses números, quando passa assim, é chato, né? Mas quando você tem uma ótica teológica, é tão bom. Você olha assim, rapaz, agora eu entendi, agora eu sei, entendeu? Por exemplo, isso aqui ajuda muito a contagem para saber quantas pessoas estavam no deserto, caminhando no deserto, entendeu? Quantas saíram do Egito e quantas chegaram em Canaã. Entende? Isso aqui ajuda. Você faz um cálculozinho, ó, é muito bom, né? Eu não sou das exatas, eu não sou de números, né? Mas é tão legal ler isso aqui. É bom. Aí depois os irmãos vão ler e vão ver que dá beirando 1 milhão de pessoas, dá beirando. Não dá, não chega lá, não chega. Mas dá beirando, viu? Chega próximo de 1 milhão. Só jovens, os homens de 20 para cima, né? Só os homens de 20 para cima. Não está contando aqui as mulheres, não está contando os magrelinhos, os titelinhos, né? Os velhos, entendeu? Não está contando os meninos, não está contando nada. Veja que é só os de 20 anos, postura de guerra. Quase 1 milhão. Aí você bota no pacote todo, é muita gente. Foi muita gente. Estima-se que tenha sido cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito rumo à Terra Prometida. 3 milhões, é gente demais. Por isso que Faraó estava doido, não queria deixar. Ia perder 3 milhões de braçais, né? Pessoas trabalhando. Entendeu? Né? Sem pagar nada, só pela comida, rapaz. Oh, meu Deus. Entende? Então, assim, é projeto de Deus, né? É projeto de Deus, viu? Projeto de Deus é grande, é coisa grande. Eu estava na pessoa errada, perdeu o povo, perdeu o exército. Não é, rapaz. Perdeu o primo. Perdeu o primogênito ainda, né? Possível sucessor. É isso. Vai lutar contra Deus, meu filho? Não tem não. Tem bom não. Então, o recenseamento, né? Começa aí no recenseamento, números do 1 ao 10. E esse recenseamento durou cerca de 20 dias. Eles contavam rápido, né? Contar essa ruma de gente aqui em 20 dias. O IBGE, a estimativa, ele demora muito para fazer uma contagem, né? Com toda a tecnologia. E eles, cerca de 20 dias, eles conseguiram contar. É, gente. Era. Exato. E aqui não tinha Wi-Fi, não tinha internet para dizer assim, ó, botar nos grupos. Quantos tem na tua casa? Quantos tem? Não tinha não, viu? Era boca a boca. Era, né? Dá para entender, irmão? Porque hoje a gente está em outra realidade, né? Aqui era outra, aqui era o serviço braçal mesmo e funcionava. E o negócio fluía, né? Não tinha procrastinação não, negócio, nem burocracia. Agora vamos lá. Segunda divisão, jornada e missão de espionagem. Parece filme de Hollywood, né? Um filme, né? Aqui é porque eu abreviei, né? Porque a lousa também diminuiu, aí eu tive que
diminuir as palavras, mas tá assim, ó, jornada de Cádiz Barneia, missão de espionagem, capítulo 11 ao 14. Essa jornada lá em Cádiz Barneia, aqui em cima, durou cerca de 70 dias, tá? E a outra, e uma observação, foi nessa jornada aqui, aconteceram muitas coisas aqui, viu? Se aqui, com 20 dias, tem pano para manga, dá para você fazer uma pregação muito boa. Aí imagina aqui, ó, jornada e missão, né? Lá em Cádiz Barneia e espionagem, né? No capítulo 11 ao 14, aí aqui vai falar também sobre algumas pessoas que murmuraram contra Deus, se levantaram contra Deus e contra Moisés, inclusive os de casa, né? Lá o levante, lá, salvo engano, Miriam se levantou, e você vai ver Deus levantando os 70, né? Mandou Moisés levantar 70 anciãos das tribos, levantou 70 homens para Deus distribuir, olha que bênção, distribuir da unção que estava sobre Moisés, derramar sobre os 70. Agora imagina, né? A gente sabe que a porção de Deus, a gente fala assim, uma porção dobrada e tal, mas ela parece que não tem tamanho, não tem dimensão. A bênção de Deus, a chamada de Deus, a vocação de Deus sobre uma pessoa, não tem medidas, entende? Eu quero aqui abrir o parênteses bem rápido, não me deixe passar mais do que um minuto, que quando Deus lhe dá algo, é rápido, só para falar isso aqui. Quando Deus lhe dá algo, Deus lhe deu entendimento, Deus lhe capacitou no louvor, na oração, na unção, alguma coisa que Deus lhe deu, qualquer coisa que Deus lhe deu, não se prive de compartilhar. Não, compartilhe, passe para mais pessoas, porque quanto mais você passar, mais Deus vai lhe dar. É incrível, é incrível. Não se prive, não ache, por exemplo, porque eu não sou o líder é fulano, eu tenho uma ideia, ele não tá sabendo agir não, eu vou ficar quieto aqui, se ele chamar, eu vou, se ele perguntar, eu falo, mas se não falar nada, eu também fico na minha. Não seja assim, se Deus lhe deu, chegue junto e fale, entendeu? Diga, meu líder, pastor, fulano, Beltrano, vamos fazer assim, eu senti de Deus de compartilhar com o Senhor isso aqui, se a gente fizer dessa forma, mas fale, compartilhe, não na intenção de tomar o lugar, mas só de agregar no reino, agregar na obra. Irmão, é incrível, Deus não vai deixar faltar para você, Deus vai lhe dar mais ideias, e mais direcionamento, e cada vez mais. É incrível, as coisas de Deus funcionam assim, é muito incrível. Eu costumo dizer que quando nós nos calamos, querendo tomar para si aquilo que Deus deu, é muito óbvio e muito lógico. Deus vai tomar. Não foi Ele que deu? Então é dele. Se você enterrar, Ele toma. E toma mesmo. E daqui a pouco você está frio e não sabe por quê. Daqui a pouco você está todo assim, meio sem vontade, meio sem sal, meio todo, né? E não sabe por quê. Às vezes, não é porque você tenha pecado propriamente dito. É porque você se omitiu ou enterrou o que Deus lhe deu. E isso também leva à frieza espiritual. Isso também leva. É muito sério, porque se Deus deu, é para usar. E usar onde? Na obra dele. Então, só esse parênteses, eu fecho agora o parênteses e vamos para cá. Aí diz assim, terceira divisão, subdivisão, né? É a peregrinação no deserto. Tá do capítulo 15 ao 20. Quanto tempo durou? 38 anos e um mês, né? É muito chão, né? Peregrinar. Agora, observe como Deus, irmãos, Deus é organizado, Deus é muito maravilhoso. Aqui no capítulo 11 ao 14, Deus mandou Moisés escolher ainda. Moisés chegou para Deus e disse, Senhor, tá pesado para mim, né? Conversou com Deus. Aí
povo está me pedindo pão, está me pedindo comida, está me pedindo... E não fui eu que pari eles, não. Foi o Senhor. Então, o Senhor que provê aí, que eu não. Aí Deus falou, pois, Moisés, separa 70 anciãos aí. Separa, conta e bota aqui. Traga aqui para a tenda do arraial. Aí Moisés trouxe os 70. E eu vou repartir sobre eles parte da tua unção. O que está sobre ti, eu vou espalhar sobre eles. Agora imagina, Moisés, irmãos, é muito tremendo, porque Moisés carregava sobre si uma unção tal que deu para dividir com 70. E ele ainda continuou com unção. Será que a tua dá para dividir só com quem mora contigo? Né? Irmãos, busque de Deus, porque é Deus que dá. Entende? Compartilhamento com o que está do lado, é assim, irmão, eu derramo sobre ti parte da que está comigo. Mas não fique com medo que você vai ficar sem, não. Vai ficar não, viu? Porque Deus vai mandar mais. Deus recalca assim, ó. Ele manda em dobro. Não falta. Fonte inesgotável, né? Igualzinho, rapaz, eu lembro logo disso aí, a mulher samaritana, né? Tu jamais tornará a ter sede e vai jorrar, né? A mulher samaritana, é muito importante isso aí. Uma vez eu usei pregando, evangelizando para um cara que se intitula ateu, e aí ele, muito ríspido inclusive, aí eu usei, ele estava com uma pessoa na família que estava grávida, e já estava prestes a ter neném. Então eu usei daquela situação para falar da existência de Deus sobre a natureza humana. E aí a ciência e tal. Aí falei para ele sobre a amamentação, né? Que tinha uma gestante na família, estava muito habituado à amamentação. A mulher, quando ela está amamentando, igual lá em Isaías fala, né? Aí quando a mulher está amamentando e ela está na hora de dar o leite para a criança, o seio dela começa a extravasar, saindo leite, derramando. A Bíblia diz que, né? Exatamente, é aí que eu vou chegar. Aí não tem como ela esquecer, porque ainda que ela esqueça, mas o mamilo vai avisar, vai ficar derramando. Ela, vixe, tem que dar leite para o menino. Eu nem me lembrar, mas tem que dar leite para o menino. Ok. E ela vai e dá de mamar para a criança. A criança mama e seca. Quando a criança mama que parou, aí demora um instante, já enche de novo. E ela não toma leite para que ela gere leite. Entende? Ela não toma leite para gerar leite. Ela bebe água, bebe suco, bebe refrigerante, bebe o que ela quiser. Mas sai leite. Né? Sai leite. E quanto mais a criança mama, mais leite gera. E quando a criança não quiser mais mamar, parou, ela não quer mais mamar, aí seca. Não gera mais leite. Entende? Enquanto a criança quiser mamar, tem leite. Quando a criança não quiser mais mamar, aí para de gerar leite. Aí eu perguntei para ele, como explica isso? Rapaz, eu falei, ó, ele é o cara que é tipo mestre de obra. Mestre de obra, né? Tipo, abaixo do engenheiro e tá no meio aí ele. É o mestre contra mestre. Contra-mestre, né? Ele é o que recebe a ordem do engenheiro e passa para o pessoal. É o mestre? Pronto, ele é mestre. Ele aí, eu falei assim, ó, se você está numa obra e vai cavar um buraco, você pode cavar, a profundidade que quiser. Mas depois que você for enterrar, a areia que você tirou de lá vai sobrar. Né? Ou consegue botar todinho de volta? Consegue não, vai sobrar, né? Vai ficar assim um monte assim, vai sobrar. E quanto mais você tirar, mais vai faltar. Porque você tirou e o buraco vai afundar. Vai tirando e afundando, tirando e afundando. Tirando e afundando, o buraco, né? Estou tirando e ele está afundando, afundando, afundando. Com Deus não. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais você puxa, tipo assim, se Deus lhe deu sabedoria, entendimento, unção, quanto mais você usa para alguém, mais Deus vai lhe dar. Entendeu? Quanto mais você fizer uso daquilo, sem reserva, pode fazer. Não tenha medo, porque Deus me deu essa mensagem, eu vou guardar para tal dia que eu vou... quando tiver cheio que eu vou... Só na oraçãozinha eu vou falar, não. Falar naquele... Não fale logo, porque Deus vai dar outra. Essa é só a primeira. Deus vai dar muito mais. E flui, irmão.
E flui mesmo. É de verdade isso aí, flui mesmo. Faça teste. Faça o teste. Aí eu falei para ele isso aí. Ele, rapaz, é interessante, né? Interessante isso aí. Aí eu, pois é, se o senhor não encontrou a resposta, eu tenho uma. É Deus. É Deus que dá a vida e ainda dá o mantimento dessa vida. E toda e qualquer criatura precisa do leite materno, né? É nele que estão os nutrientes necessários para ter uma vida saudável até a sua velhice. Vem lá, da onde? Do leite materno. Entendeu? Se não tiver o leite materno, ela fica adoecendo rápido, fica frágil, a velhice dela fica comprometida. Morre mais cedo, né? Então, é isso. Aí passei para ele, saiu o recado, ele ficou pensando, e rapaz, faz sentido, né? Mas guardou, a palavra não volta vazia, né? Guardou. Aí, o texto sagrado vai mostrar que Deus repartiu com os 70 a unção que estava sobre Moisés. E aí vem essa subdivisão, a peregrinação no deserto. Veja bem como Deus é organizado. Aqui no capítulo 11, Deus, no início ainda da missão, Deus permite que Moisés escolha 70 para que Deus derrame sobre eles uma unção, para ajudar a quem? A Moisés na condução do povo, certo? Aí depois que Deus prepara uma equipe, tinha só Moisés e Arão, agora tem 70, né? Fora o Moisés e Arão, tem 70. Então fecha os 72 aí, né? Aí, depois que Deus prepara esses 70, aí vem para cá, ó, para peregrinar no deserto. Porque a caminhada é longa. Observe que aqui foi o quê? 20 dias, aqui foi 70. Aí depois que ele prepara, aí ele envia. Entendeu? Parece até curso de missão, né? É porque a obra do Senhor é uma missão, né? É uma missão. Aí ele, depois que ele preparou, foi que ele enviou. Entendeu? Depois que ele capacitou, foi que ele enviou e mandou na peregrinação. Só que o que acontece? Na peregrinação, na condução desse povo, o povo era de dura cerviz. O povo começou a murmurar e reclamava, e Deus provendo e reclamando, e Deus provendo. Na hora que chegava a bênção, glória a Deus, aleluia. 2 dias depois, 3 dias depois que vinha a fome, o pessoal está reclamando, né? Aí se levanta até mesmo da casa de Levi. Se levantou quem? Três cabinha. Quem lembra? Datã, Corã e Abirão. Corá, Datã e Abirão, né? Esses 3 se levantaram querendo questionar sobre o sacerdócio de Moisés. Moisés passou um bocado de aperto aqui, né? Aí, questionando sobre o sacerdócio de Moisés. Moisés diz, rapaz, Deus já deu para vocês o serviço da sua tenda. E vocês ainda querem o sacerdócio também? Né? Queria tudo assim, questionando. Pois faz o seguinte, preparem o incensário de vocês, preparem tudo, que amanhã nós vamos fazer prova de Deus aqui. Deus vai dizer quem é que vai ficar e quem não fica. E assim fizeram. No outro dia, ele botou cada um de frente à sua tenda, Corá, Datã e Abirão, ficou cada um em frente à sua tenda com a sua família, e o restante do povo para cá. E eles 3 levantaram cerca de 250 mil pessoas com eles. É gente demais, mano. É muita. Um estádio de futebol lotado, esbarrotado. Sabe quantas pessoas tem? Aproximadamente 60 mil, né? 70 mil. Eu não sei o Maracanã. O Maracanã ainda é o maior do Brasil ainda? Não? Maracanã? É não? Eu não sei também, né? Mas antigamente era, né? O Maracanã era o maior do Brasil, não era o Maracanã? Não cabia o quê? 80 mil pessoas. Mais ou menos isso aí. 70, 60, 70 mil. E Corá, Datã e Abirão reuniram 250 mil gente. É muita gente, né? 250 mil. Contra quem? Contra o chamado de Moisés. Né? E era da casa do levita, que Deus separou para serviço dele. Ou seja, de dentro de casa. Prova, meu irmão. É luta.
é a vida do crente. Bem-vindo à vida do crente. Aí o que aconteceu? No outro dia fizeram prova. E Moisés ainda desafiou também. Moisés também não ficou para trás não, desafiou. E olha que Moisés era manso. Desafiou também, falou assim, olha, que Deus prove e mostre que foi Ele que me botou nessa causa. Não fui eu que pedi não, foi Ele que botou. E Ele prove não com coisas que Ele já fez, eu quero algo diferente. Algo novo. Isso. Conselheiro. Para ser aceito. Exatamente. Né? Aí o que acontece? Ele pediu algo novo, algo diferente. E Deus fez. O que foi que Deus fez diferente? Abriu a terra. E engoliu eles vivos. E, detalhe, Moisés que deu essa ideia. Moisés que deu a ideia. Disse assim, ó, que Deus faça algo diferente. Que Ele abra a terra e engula eles vivos. Acho que ali foi força de expressão, talvez, né? Mas Deus honrou, viu? Se for, não foi, Deus honrou e fez mesmo. Do jeito que Moisés falou. Abriu a terra e engoliu. Bum. Nunca mais. E foi os 3 e os 250 mil que foram com ele também. Foi gente demais, viu? Isso aí já deu parte do princípio da terra. Né? Então é isso. Então isso foi o que? Aqui, ó. Preparação e a peregrinação. Né? E aí vem uma jornada aqui, ó. A jornada em Edom até Moabe. Do capítulo 21 ao 36, fechando números, né? Então aqui no meio eu fiz aqui esse desenho macabro. O que é isso aqui, né? Aqui é o Mar Vermelho. Por isso que eu botei de vermelho também, para ficar sugestivo. Mar Vermelho e os 2 braços dele, né? Aqui fica o Egito. Aqui fica o Egito. Aqui no meio fica o Sinai, o Monte Horebe. Aqui no meio. Aqui fica o deserto. Aqui também é deserto. Da ponta desse braço do mar até essa ponta do outro braço do mar, dá aproximadamente 250 quilômetros. É chão, né? 250 quilômetros aí. Não sei nem dizer para onde é aqui, para a gente saber. 250 quilômetros. É a metade para Juazeiro, né? Metade para lá, né? É. Mombaça parece dar 300 quilômetros, né? Hã? Sobral? É? Pois é. Então é da ponta do braço para outra ponta do braço. Esses braços, ele tem nome. O nome deles é Golfo. Chama-se de Golfo. Esse aqui é o de Suez e esse aqui é o de Acaba, né? Golfo, Suez e o Acaba. E no meio é o Monte Sinai, bem aqui no meio. Eu não botei porque é muita informação para cá. Hein? Monte Sinai aqui no meio. Então o povo saiu do Egito, que fica para cá o Egito, deram uma voltinha, desceram para cá, ficaram aqui. Aqui Deus se revelou, deu a tábua da pedra do concerto, lembra? Os 10 mandamentos e tal. Manifestou a sua glória, um monte de coisa. Aconteceu muita coisa aqui, muito. Aí o tempo aqui não permite, né? Eu estou assim dando uns saltos feitos de canguru, sabe? Uns pontos assim salteados. Aí daqui eles deram uma volta, subiram, vieram para Cades Barneia, passaram rodeando aqui, deram a volta para cá e desceram e voltaram, desceram de novo, aí subiram. De Cades Barneia, aí aqui vem ó, a jornada em Edom até Moabe. Aí de Cades Barneia, depois de rodar, vieram para Edom, de Edom foi para Moabe. Aí de Moabe foi que chegaram aqui no Jordão, onde eles conquistaram, disseram ser a terra prometida. Aí é onde Moisés morre, eles conquistam já com Josué, né? Com Josué, eles vão, espiam a terra, lembra de Jericó? Aquela situação lá de Josué, vamos ver agora de histórico, né? Histórico, vou dando só aqui um spoiler, tá? Mas aí eles vêm e conquistam. Então a caminhada deles era daqui do Egito, passando aqui pelo mar, aqui também é um mar, tá? Que o quadro diminuiu, aí eu tenho que aproveitar as brechas, né? Mas aqui é o mar Mediterrâneo. O Egito estava aqui, eles poderiam ter vindo por aqui, ó, beirando o mar, né? Tomando banho, usando a água do mar, e só não dá para beber, né? Que é água salgada. Aí, passando por aqui, ó, até chegar lá. Poderia ter feito essa caminhada, um atalho, né? Poderia ter feito isso. E essa caminhada daria mais ou menos quanto tempo? Considerando que tem
senhoras, senhor, os idosos e as crianças, né? Considerando isso, estourando aí de 1 mês, 40 dias, para aquela caminhada devagar mesmo, devagar, passo lento assim. Mais ou menos isso aí, 1 mês, 40 dias aí para fazer esse trajeto aqui, considerando as pessoas idosas, né? Mas se for só esses de 20 anos para cima aí, estilo de guerra, era ligeiro, né? Botava na carreira assim, igual antigamente, né? Não sei se os irmãos aqui é desse tempo, mas eu brincava com meus colegas, a gente botava na carreira, rebolavam alguma coisa e saiu os dois disparar para ver quem chegava primeiro. Era brincadeira de antigamente. Então, se for desse jeito aí, rápido chegava. 250 quilômetros. E hoje em dia, com os veículos que a gente tem, né? De carro, você vai e volta no mesmo dia. Não dá para ir? Tem uns meninozinhos na igreja do pezinho pesado que vai e volta de manhã mesmo. Aí você fala 2 horas de viagem. 2 horas de viagem? 2 horas de viagem, cara. Então, assim, para os irmãos entenderem, tá? Para ilustrar bem, dá para imaginar isso aqui, a trajetória do povo hebreu aqui, tá? Isso aqui aconteceu, tá? Eu estou indo na perspectiva bíblica, lembra? Teologia bíblica. Que existe a outra, né? A outra, tudo isso aqui, para eles não é nada, não valeu nada, é até mentira. Para eles é um exagero. Só em dizer que o povo passou 40 anos no deserto, não existe. Não existe, não cabe, não entra, porque é muito perto. Daqui para ali é rápido demais. Por mais que ele tivesse perdido, isso é os críticos, tá? É a outra teologia lá. Aí, ainda que ele tivesse perdido, dá para se perguntar a alguém. Perguntar a alguém para onde é para lá. Não tinha que voltar, né? Eles falam assim. É muita gente, né? Quase 3 milhões de gente aí. Então, assim, é Deus, né? Na verdade, irmão, era Deus trabalhando eles. Moisés sabia? Esse trajeto aí, acredita-se que Moisés sabia. Por quê? Porque ele não foi criado com Faraó. E Faraó, ele tinha o domínio de muita região aqui, ó. Então, por presunção, provavelmente Moisés sabia. Só que, lembre-se que Moisés já estava 40 anos longe do Egito. Que Moisés não passou um período de 40 anos fora. Então, 40 anos muda muita coisa, né? Apesar de ser no deserto, né? Só muda de lugar, as areias assim. Quando ele fugiu, ele seguiu até o deserto até chegar lá. Era. Mas só que ele estava na direção de quem? De Deus. Era o que Deus dissesse, né? Não era mais ele ali, era Deus. Ele estava só obedecendo a Deus, conduzindo o povo, obedecendo a Deus, só isso, né? Mas provavelmente ele sabia, só que é coisa que a gente foge um pouquinho, né? Mas provavelmente. É como... Exatamente que ele soubesse que ele tinha que seguir a ordem. Tinha que seguir. A primeira. Era. Se Deus mandou conduzir, conduza, né? Não importa. Era a coluna de fogo. A coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Obedecer, né? Parava, exato. Seguia. E quando Miriam se levantou contra Moisés, que ela ficou leprosa, né? Acredita-se que foi pano branco, né? Que ela ficou alva como a neve, sua pele. Aí ela ficou aí, Deus mandou separar ela por 7 dias, e o povo já tinha que se levantar, tinha que sair de Cades Barnea, foi aqui, tinha que sair daqui para continuar a caminhada. Aí o povo, não, nós não vamos não, vamos esperar a Miriam. Ela estava reservada no canto durante 7 dias que Deus mandou. Aí quando terminou os 7 dias, que ela ficou limpa, aí foi que eles continuaram a caminhada. Então eles esperavam realmente, eles esperavam tanto a nuvem quanto uns pelos outros. Importante, né, isso aí? Lembra alguma coisa? Lembra? A nossa caminhada, irmão, a nossa caminhada, tá certo que é do Egito, passando por algumas tribulações, mas até chegar na terra prometida. E nessa caminhada, nós não devemos ir sozinhos, né? A gente pode ir sozinho, que a salvação é individual, mas precisamos esperar uns pelos outros. Como é esperar? Interceder, orar. Se viu que alguém está parado na caminhada, chega junto. Se viu que alguém está esmorecido, vai lá, dá força, dá ânimo, estende a mão,
Porque ele é parte, ele é parte sua, ele também faz parte do corpo e da família que está com a promessa, rumo às mansões celestiais, amém? Aí vem 4.8, a mensagem de Números para hoje. Deus deseja o melhor para os antigos israelitas, dar-lhes uma bela terra como lar. Assim também Deus deseja o melhor para as pessoas hoje. A história da peregrinação de Israel, partindo do Sinai, o lugar de seu compromisso inicial com Deus, até as planícies de Moabe, ou seja, partindo daqui até as planícies de Moabe, veja a distância. Isso aqui é longe, viu? Não é pertinho não. Daqui para cá, até as planícies de Moabe, onde Israel manifestou-se disposto a concretizar todas as promessas de Deus, lança luz sobre a experiência cristã. É evidente que Israel, como os fiéis de hoje, experimentou tempos de fracasso abismal. Então, e agora, a rebelião contra Deus traz consequências medonhas, mas aqueles que se apegam às promessas de Deus são recompensados. Amém? Se apegue à promessa, não largue não. O valor ético de Números. A resposta de Israel à liderança de Moisés e Arão e às exigências da aliança em geral ditou o grau de sucesso ou fracasso que caracterizou sua jornada pelo deserto. A forte mensagem ética que ressoa em alto e bom som em Números é que Deus possui um plano que leva até a bênção. Mas o plano é construído em torno de princípios e práticas de comportamento que não podem ser abrandados ou negociados. Deu para entender isso aqui, não? Eu sei que a leitura assim às vezes não soa bem, né? Mas o que ele está dizendo aqui? Que Deus ele tem um plano. Lembra que eu já falei outras vezes? Deus ele tem um plano e tem o céu. E ele tem um projeto para a humanidade, para levar essa humanidade para morar no céu. A eternidade, passar a eternidade com Deus. E se o céu é o local onde ele promete nos levar, eu lhe pergunto, de quem é o plano e de quem é o céu? É de Deus, não é não? Tanto o plano quanto o céu. É de Deus. Então, quem é que deve ditar as regras? Deus. É muito óbvio, né? É Ele. Então, como é que eu tomo conhecimento das regras de Deus para ir para o céu de Deus? Na palavra, na Bíblia. É nela. Não tem outro, não. É ela. Então, eu preciso aceitar o que está nela, aplicar na minha vida para que eu faça parte daquele povo que está inserido no plano de Deus. Então, por isso que a gente fala no evangelismo, nas abordagens, fala, Deus tem um plano para a tua vida. Que plano? De salvação. Deus tem um plano, irmãos, e tem. E é só para mim? Não. É só para a igreja aqui? Não. É para quem, irmãos? Todos. Para toda a humanidade. O plano dele é para toda a humanidade. Ah, mas tem gente ali que é tão ruim que nem o diabo quer. Pois Deus quer. Esse é que Deus quer ver, né? Que é para mostrar, né? Que é para mostrar o poder dele. Que ele tem poder para transformar. Entende? Os outros já estão santos, já estão... Não é? Então assim, irmãos, a gente precisa entender isso, é muito básico, assim, eu acho muito, assim, na minha cabeça isso é muito tranquilo, eu não tenho assim, se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode falar, que a gente tenta esclarecer, mas para mim isso é muito tranquilo, muito assim, muito sossegado mesmo. Pode ser qualquer pessoa, um ateu, um desateu, um perateu, pode ser quem for, para mim isso é muito sossegado, eu explico para qualquer um, é muito tranquilo mesmo. Então assim, Deus tem um plano e tem um céu. Tanto o plano quanto o céu é dele. Então é ele que dita as regras. Né? Os irmãos não têm casa? Eu não tenho. Quem é que dita as normas lá na sua casa? É o visitante? Ou é você? Não é você?
A casa é sua, é você que dita as regras. Se alguém chegar lá, aí você que dá autoridade para ele, ó. Fica à vontade. Não precisa tirar o chinelo, não. Sente ali. Pode ficar tranquilo, arma a rede. Vá se deitar. É você que diz. Entende? Claro que tem pessoas, né, que já estão mais próximas, que quando entra, você não precisa mais falar, né? Você não diz mais nada. Então, tem essas pessoas, aquelas que já entram direto. Deito. Mas é você que dita. Então isso é muito tranquilo, sossegado. Então se o céu é de Deus, ele que dita as regras. As regras dele é o quê? Santidade. E aí, no final da leitura, ele não podem ser abrandados ou negociados. Ou negociados. E isso está falando de quê? Da nossa conduta perante as Sagradas Escrituras. É uma peregrinação. Peregrinação, irmão. Nossa caminhada rumo às mansões celestiais é uma peregrinação. Amém? Não podemos esquecer dos irmãos que estão caminhando conosco. Não podemos esquecer daqueles que Deus levantou para conduzir. Não podemos esquecer daqueles que estão aguardando nós chegarmos até eles. Porque lembre, Moisés não deu conta de conduzir todo o povo a vida inteira, né? Ele até que foi longe, porque cerca de 3 milhões de pessoas, meu amigo, um só ali dando grito, dando voz, ele foi até paciente, viu? Né? Ele foi longe. Porque eu vou falar aqui um parênteses bem breve com os irmãos. Às vezes a gente não consegue dar conta nem dos nossos de dentro de casa. Dobra o pescoço por ali, você tenta dar a voz e não vai e tchau, né? Então assim, é difícil. Igual você falar com 3 milhões de pessoas, meu amigo, difícil, é muito difícil. Mas estando com Deus, você consegue, na direção de Deus. Isso é muito importante. Sempre, sempre, sempre esteja na direção de Deus. Não peça direção, deixe Ele conduzir, né? Deixe Ele conduzir. Por isso tem a importância do pastor da igreja. É importante ter o líder. Você chegar junto Sim. perguntar se está tudo bem, se está precisando de ajuda. Exato. Porque é humano também, né? Então, aí vem a divisão de números, né? Que é essa daqui, ó. A preparação para a jornada através do deserto, de números de 1 e o 10. Nessa preparação, aí vem a disposição dos homens para a guerra, que a gente já falou, a enumeração dos levitas e dos cargos que lhes competiam, a proibição e a impureza no arraial, o voto do nazireu, né? O nazireu, os irmãos, sabe o que é o nazireu? É aquele que é separado. O nazireu é aquele que foi separado. Ele separou um determinado tempo para ele se dedicar a Deus. Então, quando ele tivesse separado, é muito parecido com o nosso jejum, né? O jejum do orgânico. Não tem o jejum orgânico, né? Quando você está se consagrando ao Senhor, aí tem aquele jejum, você se separa no que diz respeito assim, evita tudo, e o ideal é evitar também falácias, comentários, ficar com brincadeiras, com coisa. É separado para Deus, e o nazireu é isso. Nazireu é uma palavra hebraica que vem de nazer. Nazer é pôr à parte, é colocar de lado, entendeu? Colocar à parte, separado. É estar separado. É a palavra mesmo. Nazireu é de nazer, que é pôr à parte, é botar de lado. Estar separado. Então, a pessoa que quisesse ser nazireu ou estar com nazireado, ela deveria estar separada. Se for homem, não ter relacionamento se for casado, não se relacionar com a mulher. Igual Paulo diz, Paulo não fala também, né, que se ele for fazer isso, que ele faça só por até uns 3 dias, né, não passe muito tempo, que é para poder não abrir uma brecha para o inimigo vir e destruir tudo. Então tem que ser sabedoria. Então é isso, é estar separado, é o jejum, é se consagrar para o Senhor. Aí você se consagra. Aí no caso do nazireu, não podia tocar em defunto, podia ser a mãe, o pai, o irmão, não importa. Se ele estivesse no período de nazireu, não tocasse defunto, para não ficar impuro. E o sacrifício dele era parecido com o sacrifício de sacerdote.
Ele tinha que apresentar o holocausto, tinha que apresentar a oferta pacífica depois e a de purificação. Então o sacerdote ele tinha isso aí, lá em Levítico, né? Eu acho que os irmãos viram no trabalhinho, né? Era para não tocar nazireado dele. Só que como é que acontecia? Era separado na condição de tocar naquilo que fosse dele, de casa. Se fosse de fora, aí ele romperia. Porque o nazireado dele é diferente do jejum aqui, porque o dele era de exclusividade na condução do povo. Entendeu? Ele estava na condição de juiz. Aí ele era nazireu separado para Deus como líder. Entende? E não como um voto. Agora o nazireado de voto é que é o jejum separado para Deus, se consagrar. A pessoa, geralmente os irmãos gostam de fazer assim, quando vai pregar, aí se separam, né? Faz aquele jejum, aquela coisa, se separa. Quando vai para uma campanha de oração, quando vai para alguma coisa de oração, quando vai interceder por um endemoniado, aí ele gosta de fazer essas campanhas, né? esse voto de separação, de consagração. Então esse período aí, lá no Antigo Testamento, para o povo de Israel, era o nazireado. E o nazireado é a prática. E quem está fazendo é o nazireu. Entendeu? Então, tinha essa separação, né? Aí tinha as disposições para o culto no arraial. Deus vela pela orientação do seu povo. Tudo em Números, né? A viagem desde o Sinai até as planícies de Moabe, de Números 10. A revolta e traição, lá em 11, né? 11 e 12. O desânimo e saudade, o povo com saudade. Quem tenta acertar isso? De que era a saudade? Cebola, lá no Egito. É a comédia, né? É bom, né? Mas para dar saudade, não dá saudade. É boa, né? É bom na pizza, né? A pizza portuguesa com... Até sepulcro. Será que lá não tinha sepulcro? Era sepulcro também, exato. Lá não tinha terra não, pra gente morrer e ser enterrado lá. O povo era ruim. Ainda bem que hoje não é assim. É não, né, irmã? É não. Que benção. Aí, diz assim, saudade, né? Passada a crise, promulgam-se novas leis. A revolta de Coré, Datã e Abirão. Frutos da revolta, aí vem o resultado, né? Os incidentes a caminho das planícies de Moabe, ou seja, os incidentes, aconteceram muitas coisas no caminho, né? No caminho, é uma caminhada longa, né? Aconteceram muitas coisas aqui, nesse período. E o episódio de Balaão, aconteceu também em Números. É muita coisa que tem no... Rapaz, é benção demais, mas a gente vai ter que pular, realmente. A preparação para a entrada em Canaã. Deus preparou o povo para poder entrar em Canaã. Teve uma preparação. A preparação para a conquista e partilhas da terra. O regulamento do sacrifício e dos votos. Tinha que colocar em ordem, né? Regulamento. Vingança sobre os midianitas, né? A vingança... Os midianitas aqui é uma comédia, porque eles foram vingar. Depois os irmãos vão ver na história, muito engraçado. As partilhas das... bênção, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. As partilhas da Transjordânia e os planos para a divisão de Canaã, né? A conquista. Meus amados, também em Números, tem um episódiozinho que é muito legal, que é a respeito da bênção sacerdotal. Foi lá em Números que Deus instituiu a bênção sacerdotal, que era uma bênção proferida sobre o povo de Israel. Era de Arão. Arão falava para os seus filhos para que eles dessem continuidade e proferissem a bênção sobre os seus filhos e sobre todo o povo de Israel. Então essa bênção é chamada de bênção sacerdotal porque Deus deu ordem para Arão. Arão era sacerdote junto com Moisés. Então deu para Arão essa autoridade de dizer para os seus filhos, para que os filhos proferissem a bênção.
sobre Israel. E Deus honrou, né? E essa bênção, irmãos, até hoje, pleno século 21, ainda permeia. É interessante, ainda permeia. Hoje, em Israel, eles fazem isso. Eles fazem essa bênção e um cântico, salvo engano, é o Shema, o nome do cântico, que eles cantam todos os dias, às 6 da manhã e às 6 da noite. Eles cantam. E é muito bonito. Depois os irmãos botam lá, pesquisa, é muito, muito bonito. E vem a bênção sacerdotal proferida sobre Israel. É muito legal. Eu acho interessante, por quê? Porque é uma bênção que está na Bíblia, no Antigo Testamento. E nós, aqui no Ocidente, a gente aderiu, principalmente nós da Igreja Evangélica, né? A gente aderiu mais à bênção apostólica e não a sacerdotal. Sendo que nós mesmos defendemos que a Bíblia, ela é toda divinamente inspirada por Deus, e a gente adota tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. A gente prega do Novo e prega do Antigo, não é assim? A gente não aceita o Novo e o Antigo. Tem muitas práticas do Antigo que a gente adota, tem muitas práticas do Novo que a gente adota. Então nós adotamos a Bíblia por inteira. Se adotamos a Bíblia por inteira, eu fico na indagação, isso é particular. Por que não se profere a bênção por inteira? A sacerdotal e a apostólica, já que adotou a Bíblia por inteira. Existem religiões por aí que elas só aderiram para si o Novo Testamento. Eles disseram que o Antigo é exclusivo de Israel, não é para nós, é só para eles. É para o judeu, nato, que é de lá. Então eles só aderiram o Novo. Para esses, eles são contra a devolução do dízimo, são contra algumas práticas que a gente também tem, né, no sentido de oferta, voto e sacrifício. O sacrifício que para nós não é mais aquele sacrifício de derramamento de sangue, mas é o sacrifício na conduta, o sacrifício no que diz respeito à renúncia e abnegação. Não é assim o nosso sacrifício? Nosso sacrifício é nesse sentido. Eles também adotaram nesse sentido também. É o Novo Testamento isso aí. Isso é Novo Testamento. Mas tem práticas do Antigo. E nós também aderimos. Nós aderimos tudo. Então, se aderimos tudo, por que deixar de fora a bênção sacerdotal? Aí está lá em Números, né? Deixa eu ver aqui se... Aí eu acho interessante, isso é só um adendo, né? Que a gente pode analisar. Acho que é número 6, né? Número 6, 23, 22, né? Do 22 em diante, diz assim, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, falou Deus para Moisés, né? Fala a Arão, né? Deus falou para Moisés dizer para Arão, fala para Arão e os seus filhos, ou seja, para Arão e para os filhos dele, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, aí vai lá, 24, ele vai dizer, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É bonita, né? Eu acho bonito, porque ele fala assim, o Senhor, é sempre o Senhor te abençoe e te guarde, entendeu? É o Senhor, eu acho muito bonito, eu gosto. Eu confesso para vocês que em casa, às vezes quando eu vou no quarto, agora não, mas antes eu ia no quarto da minha filha e do meu filho, quando eles dormiam no quarto separado, aí eu ia lá e orar por eles, eu abençoava, porque nós somos o sacerdote do nosso lar, né? Nós somos o sacerdócio de Cristo e no nosso lar nós somos o sacerdote. A gente precisa abençoar e orar e proteger de forma espiritual a nossa casa. E aí eu orava por eles, impetrando a bênção sacerdotal, mesmo sem ser presbítero. Entende? Mesmo sem ser presbítero. Bem antes, eu já tenho essa prática já de longas datas. Porque Deus me deu esse entendimento.
né, a respeito da Bíblia por inteira. Se é por inteira, eu preciso aderir o Antigo e o Novo. Está ali. E eu, como sacerdote de casa, eu preciso impetrar a bênção. Está aqui a bênção dada para o povo de Israel. Nós somos o Israel de Deus. Nós não somos judeu, mas nós somos Israel de Deus. E se eu sou Israel de Deus, eu preciso... Isso. Exemplos. Nós somos, exato. Eu não preciso ser consagrado para ser. Não. Algumas religiões fazem assim, né? Não, a gente adere. Agora, claro, a gente não adere tudo. Por que não adere tudo? Porque, de fato, irmãos, tem coisa que é exclusivo. É exclusivo de Israel. Por exemplo, se a pessoa pecasse, a pena era o quê? Era morte. E Deus matava mesmo. A gente adere isso aí? Não. Se a gente for aderir, aí fica só as cadeiras. Nem quem fala fica. Né? Fica não, irmão. Fica não. Aí ficar só o quadro aqui. Não pode. Entende? Então assim, não dá. Então assim, lá em Números, Deus deu as instruções para o povo seguir na peregrinação, na jornada do Sinai até a Terra Prometida. Então, foram as instruções de Deus para o povo. Nós estamos parecidos. Nós estamos na peregrinação, na jornada, saindo do ponto de encontro com Deus até a Terra Prometida. Só que não é mais a Canaã. Entendeu? Não é mais uma terra propriamente terrena. Não, agora é a Terra Prometida espiritual. Que a coisa é até mais séria. Ao meu ver, é até mais séria. Não é leve não, viu? A caminhada é séria. Então, nessa caminhada, nós precisamos seguir de forma séria o caminho que conduz à vida eterna, à salvação. E Deus estava preocupado com isso, passando para o povo hebreu sobre normas de conduta e regulamento de como eles deveriam se comportar, como o irmão frisou aqui agora há pouco, que não podem essas coisas sequer serem abrandadas ou negociadas. Entendeu? É do jeito que está lá. Siga. Não foi ele que chamou? De quem é o plano? De quem é o céu? Então é ele que dita as regras. Né? E nós devemos, se a gente quiser ir para o céu, adentrar as mansões celestiais, devemos o quê? Aderir, obedecer o que ele falou. Amém? Algum comentário daqui, não? Ele fica no meio da transição, né? E às vezes se coloca no meio como um sacerdote. Viu? Né? Ele é o mediador. Um sacerdote. É uma bênção, viu? Agora, depois de Cristo, nessa época aí não era, né? Não era o quê? Não era o Jesus, né? Ah, sim, não. Jesus, ele já... Depois você vai ter uma cadeira, tem um módulo que fala sobre isso, né? Que é a teofania de Deus, né? A teofania de Deus, ele vai tratar sobre esse assunto a respeito das aparições de Cristo. Cristo aparecendo e tal. Isso aí tem uma aula específica para trabalhar esses assuntos. Mas no Antigo Testamento a gente vê as manifestações, né? A gente vê algumas manifestações, aparições, a gente vê. Mas tudo isso são condutas direcionadas para Cristo, para a figura de Cristo. Porque lembre, no Antigo Testamento, Cristo ainda não havia sido manifestado, né? Não havia sido manifestado na pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus. Ainda não havia, era no Antigo Testamento. Mas Deus estava preparando o povo para que eles caminhassem num sentido de que seguissem o comportamento que agradasse a Deus. Agradando a Deus era o que importava. É tanto que o texto aqui vai dizer que quando o povo estava agradando a Deus, eles iam bem.
Mas quando ele desobedecia a Deus, ele ia mal. E eles foram mais mal do que bem. Né? 40 anos, meu amigo, não é 40 dias não, é 40 anos. Quase 3 milhões de pessoas morreram no meio da caminhada. Por causa da desobediência, né? Entende? Então é isso. Aqui o restante aqui é daquilo que nós já falamos. Agora vamos adentrar em Deuteronômio, tá bom? Fechou aí Números? Assim, naqueles termos, né? As próximas páginas ela vai explicar aqui em inúmeras coisas. Nesse intervalo aqui, nosso pastor ali, Aurélio Pinto, chegou. A gente está agora na transição, terminando Números e vamos entrar em Deuteronômio. O senhor quer dar alguma palavra assim nesse meiozinho? Pronto, que benção. Amém. Vou dar Dá só uma pausazinha, por favor. Veio pausa.